tua voz eu quero, e neste mesmo som. Deus. Meus irmãos, no Salmo 6, a gente falamos no Salmo 5, semana passada, e hoje a gente dividiu o tempo com os irmãos por necessidade nossa, e também da gente precisar ouvir os irmãos trazerem uma palavra, que isso aí é desenvolver os obreiros da casa de Deus. Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Glória a Deus. Esse salmo de número 6, o salmo de Davi, ele mostra uma expressão maravilhosa da parte de Davi, onde alguns comentaristas dizem que nesse salmo Davi usou um instrumento de 8 cordas quando ele adorava a Deus em momentos difíceis da sua vida. E quando ele diz ao Senhor: não me repreendas na tua ira. O salmista, ele tinha um conhecimento tão profundo de Deus, que quando Deus se irava, Deus agia da forma que Deus queria e quer. Por isso ele usa essa expressão com ele e diz a Deus para que Deus não repreenda na sua ira. Às vezes a gente, como homem, como ser humano, tem vontade de repreender, né, na ira. Não é uma ira igual a de Deus. A ira de Deus é coisa séria, né? E o salmista sabia aqui e rogava a Deus para que Deus não repreendesse na sua ira. E o que ele buscava de Deus? Buscava de Deus a misericórdia de Deus. Buscava de Deus que Deus repreendesse ele nos seus erros, mas não usasse a sua ira. Já pensou? Isso aqui é um tipo de acordo que o salmista ele fazia com Deus, não é? Ele diz assim, ó: nem me castigues no teu furor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, e sara-me. Uns pontos principal da vida do salmista aqui: primeiro, ele pedia a misericórdia de Deus e mostrava a Deus as suas fraquezas, e pedia que Deus o sarasse. Isso aqui fala de humilhação, de pedido de perdão, no momento de angústia, no momento difícil, que ele estava ferido, mas que precisava do favor de Deus. Não existe nada melhor do que o cristão buscar o favor de Deus. E ele diz aqui, irmão, sara-me, porque ele estava ferido. E esta ferida aqui de Davi não era uma ferida de espada, não era uma ferida de uma queda, de um acidente, mas era uma ferida muito profunda, que é chamada ferida da alma. E a ferida da alma, irmãos, não tem nada, remédio que venha curar a ferida da alma, se não for a misericórdia de Deus, o consolo de Deus.
E uma ferida na alma, ela pode ser causada por alguém que está perto de nós, por alguém que está longe, por uma palavra, por um desprezo, por uma perseguição. Uma palavra que a gente pode dizer a outro e achar que não foi nada, mas pegou você de um momento de surpresa e feriu a alma. E como sarar essa ferida? O salmista diz aqui que esta ferida já estava atingindo os seus ossos. Estava muito profundo isso aí. E a gente sabe, irmãos, que trazer uma palavra para outro que venha lhe ferir é muito fácil. Alguém chegar e dizer aquela palavra e você suportar aquilo ali, ficar calado, chegar para Deus e pedir misericórdia a Deus por você e por ele. Mas ele diz assim, irmãos, ó, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Essa ferida estava perturbando até os ossos dele. Inquietação, angústia. Estava sem sossego. Alguém que fere diz assim, por mim, estou nem aí. Mas quem é ferido sabe. Né? Quem é ferido sabe. E um dia eu fui ferido no meio em um culto. Eu estava em um culto e alguém não me viu lá no culto. A pessoa que estava na frente do trabalho não me viu no culto. Acho que ele entrou cego naquele dia. Não me viu e trouxe uma palavra e ainda usou o meu nome. Mas quando ele olhou assim para a direita que me viu, ficou sem saber o que fazer. Aí no meu coração disse assim, se eu tiver oportunidade, eu vou desmanchar tudo que ele disse. Vou desmanchar tudo que ele disse. Era o desejo do homem. Mas quando foi no final do culto, foi me dada a oportunidade para fazer a oração. Quando eu levantei, eu disse assim, eu vou desmanchar tudo agora. Fiquei ferido. E a gente teve vontade de revogar, de levar, né? Mas quando eu levantei, o Senhor falou assim, não diga nada. E eu caminhando, dizia assim, não diga nada, não diga nada, não diga nada. E eu cheguei lá na frente, fiz oração, e a igreja toda assim, ó, suspensa, me olhando, eu orei e vim para casa. Isso é chamado de controle emocional, que o crente precisa ter para não revidar as feridas quando a gente somos feridos. Senão vai virar uma bola de neve. Vai dizer um, ele de outro, você de outra. Mas a gente suportar isso aí calado e fazer, como disse o salmista, sara-me, Senhor. É sério isso aí. E sabe quem dá a resposta de tudo isso? É Deus. E eu preciso contar isso aqui hoje à noite, nesse pedacinho de tempo que a gente tem, que um dia alguém levantou contra mim de uma maneira tão terrível, uma tempestade, foram muitas tempestades, irmão. E interessante que quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que o cristão estava lá no deserto fazia era cobrir o quê? Cobrir os olhos, cobrir a boca, para que a poeira não atingisse os olhos, que ele não pudesse engolir aquela poeira, se enrolava e caminhar. Que às vezes a tempestade levanta, a gente quer se esconder, faz assim, ó. Já quer vender até o paletó. Quero comprar um paletó. Eu estou com 2 paletó em casa, eu vou vender. Não quero ser mais nada na igreja, não. Misericórdia, Deus. Acontece isso. Quer vender o paletó até aos pescadores. Pescador gosta de paletó para pescar.
Às vezes a aflição vem, já quer vender o paletó, quer abandonar tudo, quer entregar tudo. Mas a resposta vem de Deus. É Deus que dá a resposta, irmão. E eu chego na igreja um dia, 8 horas da noite. Vou dizer uma palavra que eu nunca disse, está mais sendo gravado. Que eu nunca disse em lugar nenhum. Aquele que levantou, que feriu a alma, outro já foi outro. E estava orando no culto, fazendo oração depois da leitura quando eu cheguei. E quando ele foi orar, eu não tive nem força de entrar na igreja, irmão. Porque Deus faz com que aquele que se levanta contra mim, contra você, com a própria boca dele, é que ele vai te exaltar. E ele na oração dizia assim, ó, orava por mim, dizia assim, oramos pelo presbítero Roberto Amaro, porque ele tem ensinado coisas nessa igreja que eu nunca tinha visto. Deus, ele faz mudar o quadro daquele que se levanta, que fere a nossa alma, que machuca, que pisa. Ele pode estar do nosso lado, pode estar longe, mas um dia Deus vai fazer ele voltar para exaltar aquele que ele machucou, irmão. Deus faz isso. Olha como a igreja se calou. Deus faz isso. E quando alguém te ferir, que ferir a alma, não vá revidar, diga assim, Senhor, sara minha alma, porque até nos ossos estão doendo. Aí ele vai sarar, estou aqui pertinho. E só quem tem um bálsamo que sara a ferida na alma é Deus. Não tem raio-x, não tem ultrassom que vai encontrar a ferida, não tem remédio que cure, mas quando a gente entrega a Deus, Deus muda o quadro, irmão. E ele diz aqui, olha, e ele mostra aqui, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aí Jó estava lá, caco de telha para se coçar, sem dinheiro, sem filho, sem nada. Mas tinha 3 amigos que acusavam ele. Confessa aí, diga alguma coisa aí, Jó. Por que está passando por esse mal tão grande aí? Por que está passando por essa aflição, Jó? Confessa, diz alguma coisa, o que fizeste contra Deus. Nem sempre as enfermidades que estão sobre alguém, irmão, é pecado, é desobediência, mas é provação de Deus. Eu ia passando ali de frente do hospital, ali daquela pracinha do hospital ali. Aí ia passando uma serva do Senhor com o esposo dela doentinho. Aí uma irmã estava assim de lado e disse assim, está na oficina de Jeová lá. Ah, que coisa séria. Diz que o irmãozinho estava na oficina de Jeová. E se está na oficina de Jeová é muito bom. Não é não? Mas no pensamento dela era a aprovação de Deus. Deus estava machucando. Mas não é assim não. No pensamento humano há sempre uma ligação das enfermidades com o erro, mas não é, que Deus, ele faz como ele quer. Deus é absoluto. A dizer semana, irmão, Deus, ele é absoluto, não pede conselho a ninguém quando ele quer fazer, quando ele quer agir, quando ele quer mudar, quando ele quer fazer do jeito dele, ele faz, irmão. E creia aqui que o salmista buscava uma solução para a sua ferida. E ele diz assim, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele diz, até quando tu vai deixar que eu passe por isso? Já orou assim alguma vez? Tu vai deixar assim, eu começo o dia acordado. Que a noite passe eu aqui com essa perturbação na minha mente. Que às vezes a gente não é nem o inimigo da nossa alma, mas é perturbação
que vem na nossa mente, como humano e fraco como somos, nos perturba, irmão. Mas a gente tem que buscar o socorro de Deus. Buscar o socorro de Deus. E disse assim: até quando eu vou ficar perturbado assim? Entra com o socorro aí, meu Deus. Me ajuda. Faz alguma coisa aí, faz um socorro. E a gente olha aqui, irmãos, que ele diz assim, ó: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, e salva-me por tua benignidade. Ele estava tão aflito, irmão, que perdeu a graça. Às vezes o crente, ele passa a aflição, ele perde a graça, perde a força de orar, perde a força de cantar, não chora, só faz gemer, olha de um lado para o outro, e a perturbação é tão grande, irmão. Vai esse momento que Deus está esperando a gente se virar para Ele, olhar para o céu e dizer assim: Senhor, preciso do teu socorro. E Ele vai entrar com providência, irmão. E quando o crente ele pede o socorro de Deus, não é aquele socorro assim, ó: mata ele, Senhor, mata ela, não. Pede o socorro para a gente mesmo, pede para a gente, nos socorre. E Ele tem socorro, Ele tem a cura para a alma, Ele tem a cura para os ossos, quando está até nos ossos feridos. Jó diz assim: acabou tudo. Ninguém nem se preocupava com Jó, todo mundo se afastou de Jó. Mas no momento certo, Deus se volta para Jó e dá solução ao seu problema, irmão. E nenhum de nós aqui não fomos feridos nem 1 milímetro pelo que Jó passou. Nenhum. Volta, Senhor. Ele diz: se volta para mim. Ele se sentia já sozinho, em total abandono, mas ele sabia que existe um Deus no céu que ia socorrer ele. Não é assim? Um socorro no céu. Alguém pode desprezar, fazer o que quiser, pode te caluniar, mas a esperança principal está em Deus. Diga amém. Está em Deus. E ele diz assim: é porque na morte não há lembrança, diz ele aqui, de ti. No sepulcro quem te louvará? Ele já estava pensando na morte. E ele buscava o socorro de Deus, irmãos, porque ele não queria descer à sepultura, mas queria ainda louvar ao Senhor. A aflição na vida do salmista estava machucando tanto. Ele disse: Senhor, me socorre, porque lá debaixo da terra, lá, ó, eu não vou conseguir te louvar, não. Eu quero te louvar aqui, ó, com vida. Com vida. Eu quero ter vida para te louvar. Verso 6, só para a gente concluir. Verso 4 diz assim: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. É Ele que faz isso aí, é Ele que sustenta, é Ele que dá força, é Ele que nos guarda, é Ele que socorre. E eu acho lindo porque às vezes levanta uma tempestade tão grande, irmão, na vida da gente, a gente nem acha que tudo está perdido. Mas eu vou sair de um dia de um culto de Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, vou saindo assim.
E quando eu cheguei no meio da rua, do outro lado, uma irmã chegou perto de mim e disse assim: eu tive com ele e disse a ele: não toque no meu. Digo, Jesus, eu ali me olhando ali. Porque já tinha coisa armada, irmão. Mas Deus é quem sabe as arapucas que se arma contra mim e contra ti. Deus sabe, irmão. Deus é quem sabe o que estão armando contra os seus filhos. Ele é quem vê tudo. Ele nem precisa de um drone para olhar o que está sobre a terra. E Deus tem me falado isso antes. E confirmou ali. Aí o que estava tudo preparado, quando eu cheguei, aí tinha um monte de sorriso. Foi abraço, mas o que tinha preparado era outra coisa. Às vezes preparam cova, abre cova. Se prepara com a pá na mão para jogar terra em cima. Mas o Senhor diz assim: não é tempo não. Ainda não é tempo, está na vontade de alguém, mas não é tempo. O que Deus tem preparado é coisa maior, irmãos. O que Deus tem preparado é coisa maior e melhor. Nem se preocupe, porque Deus ele vai fazer o melhor. Vai mandar fechar a cova, fecha a cova aí. Fecha a cova. Fecha a cova aí, suspenda as flores. Suspenda essa banda de pífaro aí que veio para tocar aí nesse funeral. Suspende aí, porque vai levantar o defunto. Alguém está pensando que você morreu, mas Deus vai fazer você cantar. Vai mandar suspender a banda. Aleluia, ele vai mandar suspender a banda. Que está preparado, ele vai mandar suspender. Amém?